Este é o podcast Relacionamento Fora da Caixa. Para casais que pensam fora da caixa. Um podcast presente em mais de 24 países. Apresentação, Everton Moreira. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast do Relacionamento Fora da Caixa. Eu sou o Everton, sou especialista da saúde e bem-estar do casal. E esse podcast é para você que pensa fora da caixa, né? Você que quer buscar uma nova ideia sobre relacionamento e sobre sexualidade, certo? E antes da gente começar no assunto de hoje, que eu prometo para vocês que vai ser bem legal, eu quero convidar você para assinar o nosso podcast, para curtir, eu não sei por onde você está ouvindo o nosso podcast, nós estamos aí em 37 países, então primeiro eu quero agradecer você que já faz parte da nossa audiência do podcast, então muito obrigado. E você que está ouvindo esse podcast pela primeira vez, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso podcast, certo? E também acesse o nosso canal no Telegram, busca lá, Relacionamento Fora da Caixa, que a gente sempre posta as coisas legais lá. E como novidade, nós estamos também no Clubhouse. Então nós temos aí o nosso clube, onde você pode assinar o nosso clube no Clubhouse, que é Relacionamento Perfeito, entre aspas, né? Então você pode seguir o nosso clube e lá nós temos várias salas onde nós falamos sobre relacionamento e sobre sexualidade. E eu estou nessas salas, então é bem legal, tá? Então vale a pena você aí estar com a gente tanto no Telegram quanto também no Clubhouse, ok? E hoje nós vamos falar sobre intimidade. Será que você tem intimidade no seu relacionamento? Eu aposto que você vai chegar e falar, não, Everton, eu tenho intimidade sim. No meu relacionamento eu tenho intimidade com o meu parceiro, que é a minha parceira, tá? Então, pode ser que eu venha tirar essa ideia que você tem de intimidade, tá? Você deve estar pensando que fazer xixi com a porta aberta, tomar banho juntos, dormir juntos, ou até mesmo fazer sexo é ter intimidade. Certo? Aposto que você pensou nisso que eu falei agora para você. E eu vou dizer uma coisa para você. Para mim, não. Isso não é intimidade. Intimidade vai muito além disso, tá? Então, e é isso que a gente vai falar sobre intimidade no nosso episódio de hoje, tá? Então, sejam muito bem-vindos ao podcast Relacionamento Fora da Caixa. E vamos lá, vamos começar então. Em alguns relacionamentos, né, a intimidade ela tem a ver com momentos que a gente divide com o nosso parceiro, com a nossa parceira, né? Relações sexuais, por exemplo. Porém, eu sempre falo, né? Porém, todavia, contanto, vai muito mais além disso, né? Isso tem mais a ver com algumas áreas do nosso relacionamento. E é exatamente isso que eu quero compartilhar com vocês. De qualquer forma, a intimidade está ligada aos sentimentos de afeto entre o seu parceiro e a sua parceira, por exemplo, dentro de um relacionamento, tá? Então, para mim, Everton, tá? Especialista da saúde e bem-estar do casal, e eu ensino os meus profissionais, os meus clientes, os meus alunos, que intimidade é mais profundo e mais completo, tá? E também, vamos dizer, complexo, tá? E é isso que eu quero passar para vocês hoje, tá? Realmente, o que é intimidade. Então, vamos lá. O que é intimidade para mim, né, Everton, né? E qual é o conceito que eu entendo de intimidade? Então, primeira coisa, intimidade para mim é a relação estreita entre um parceiro e a sua parceira. Tá? Então, intimidade é isso. Então, é uma relação mais estreita de conhecimento, de confiança, e nós vamos falar sobre isso. E para que eu possa falar sobre intimidade, eu entendo de intimidade seis tipos de intimidade que você pode ter dentro de um relacionamento. Quais são essas 6 intimidades que você pode ter? Primeira, a intimidade física, ok? Que nós vamos falar cada uma delas. Intimidade física. Segundo, intimidade emocional, que é muito importante também. Terceira, intimidade intelectual, né? Inteligência, ok? Quarto tipo de intimidade, intimidade financeira. Muito casal não tem intimidade financeira. Quinta intimidade, intimidade espiritual, né? Aí entra a religiosidade, a fé, certo? E o sexto tipo de intimidade, a intimidade sexual. Everton, mas não tem intimidade física?
Tem, mas eu sempre separo a intimidade sexual da intimidade física, porque eu acredito, tá, que sexo é sexo e relacionamento é relacionamento, são coisas diferentes. Então, sim, nós podemos separar então a intimidade física com a intimidade sexual, tá vendo? Ou seja, quando a gente começa a falar de intimidade, não é só fazer o famoso xixi com a porta aberta. Não, realmente vai muito mais além, né? Então a gente vai trabalhar em 6 tipos de intimidades, tá? Aí você pode me perguntar, Everton, como eu sei então que eu tenho intimidade? Porque agora você me deixou confuso ou confusa, porque você falou, para mim eu tinha uma ideia de intimidade e agora eu tô vendo 6 tipos de intimidades, né? Então como eu sei que eu tenho intimidade com alguém? É muito legal porque eu vou ensinar vocês 3 estágios que você precisa alcançar para que você tenha intimidade, por exemplo, sexual, espiritual, financeira, intelectual, não importa. Cada uma delas, você deve passar por esses 3 estágios. Quando você completa esses 3 estágios, que eu vou dizer que é o tripé, né? Você consegue realmente ter uma intimidade. E quais são os 3 estágios? O primeiro estágio é o conhecimento. O segundo estágio, segurança. E o terceiro estágio, apoio. Ok? Vamos entender, antes de eu explicar cada uma das 6 intimidades, vamos entender como funciona cada um dos estágios? Vamos lá. O primeiro estágio é o do conhecimento. Nesse estágio, é quando você conhece o seu parceiro ou a sua parceira. Por exemplo, intimidade emocional. Você conhece quando ele está triste, quando ela está triste, quando ele está alegre, por exemplo, quando ela está alegre, né? Então, o que você faz ou o que acontece, você conhece isso, o que gera tristeza ou alegria ou ansiedade no seu parceiro ou na sua parceira? O primeiro estágio é o conhecimento, porque se você não conhece a pessoa que está ao seu lado, você não consegue ter intimidade, porque intimidade é consequência do conhecimento. Quanto mais você conhece a pessoa que está ao seu lado, mais fácil é de você ter a intimidade com ela. Faz sentido. Se você parar para pensar, realmente faz muito sentido, tá? Um outro exemplo, por exemplo, é a intimidade física. Você sabe que tipo de toque físico seu parceiro ou sua parceira gosta? Ou não gosta, né? Então, que tipo de intimidade física, né, que ele gosta ou não gosta, ou ela ou ele, tanto faz, né? Então, o conhecimento é o primeiro estágio. Então, você precisa conhecer o seu parceiro, a sua parceira. E, Everton, tudo bem. E é um ponto que eu gosto muito de trabalhar isso, tanto no Clubhouse quanto nos podcasts. E eu gosto de ensinar você a pôr a mão na massa. Então, Everton, como eu faço para ter conhecimento? Tem que conversar, né? Aí entra a comunicação, que a gente vai falar no próximo episódio. Ó, já tô dando spoiler. Vamos falar sobre comunicação. E não é só falar, não. Tem vários tipos de comunicações aí, tá? Então você precisa se comunicar. Você pode fazer um questionário, um jogo de perguntas e respostas, né? Onde você gosta, que tipo de toque, o que você não gosta, né? Então, fala experiências que você teve, por exemplo, em emoções. Então você precisa conhecer a pessoa. E aí você pode aplicar o conhecimento nos 6 tipos de intimidades, né? Então cada um deles você deve passar por esses 3 estágios. Então o primeiro estágio é o estágio do conhecimento. Você precisa conhecer o que você quer ter intimidade. Se é emocional, você precisa conhecer emocionalmente a pessoa. Se você quer ter uma intimidade intelectual, você precisa conhecer a parte intelectual do seu parceiro ou da sua parceira. E muitas vezes a gente não sabe. Olha, para você ter uma ideia como o negócio é doido, eu conheço casais que não sabem o que a esposa faz no trabalho e nem que o marido faz no trabalho. Seu marido trabalha em quê? Trabalha... Tá, mas o que ele faz? Não sei. Gente, você tá com alguém há 20 anos, 10 anos, você não sabe o que ele faz, o que ela faz, é surreal, concorda? Mas acontece. Por quê? Porque falta intimidade. Então, o primeiro estágio de qualquer intimidade, dos 6 tipos, é o conhecimento. Uma vez que você passa pelo estágio do conhecimento, você vai para o segundo estágio, que eu classifico como segurança. Quando você se sente confortável em falar algo, por exemplo, das suas emoções, né? Eu tô triste, então eu me sinto bem falando que eu tô triste.
Porque eu sei que eu não vou ser julgado pela minha parceira, eu não vou ser criticado pela minha parceira. Eu tenho o direito de estar triste. Não é porque eu estou triste que eu sou uma pessoa negativa, que eu quero... Não, mas eu estou triste, tudo bem. Então, o segundo estágio é o da segurança. E muitas vezes, eu falo porque eu já passei por isso, eu estando triste... né? Eu estando numa situação onde eu queria compartilhar minhas emoções e a pessoa que estava comigo falou, não, o homem não tem direito de chorar, o homem tem, você é homem. Enxuga as lágrimas e vida que segue. Olha só. Então, o fato... Isso é até o que a gente chama de masculinidade tóxica, né? Que a gente pode até falar sobre isso em outro episódio. Então, o segundo estágio é a segurança. Você precisa se sentir seguro ou segura em falar, em expor as suas emoções sem ter o medo da crítica, sem ter o medo do julgamento. Então, isso é muito importante, né? Então, ter intimidade é se sentir seguro também, né? Se sentir seguro a ponto de eu poder falar qualquer coisa que a pessoa que está do meu lado e eu não vou ser julgado ou criticado por isso. Então, o segundo estágio é o estágio da segurança, tá? E uma vez que você passa pelo segundo estágio, você vai para o terceiro e último estágio, que é o estágio do apoio. Everton, então o que é isso, né? Então, para você ter intimidade, você precisa apoiar o seu parceiro e a sua parceira. Só que aqui você precisa tomar muito cuidado para não errar no terceiro estágio. Quando a gente fala de apoio, não necessariamente é só apoio verbal, dizendo, tô aqui por você, nossa, pode contar comigo. Não, não é isso. Mas muitas vezes é um simples abraço. O simples fato de você, estar ao lado da pessoa, isso é um apoio, né? Ouvir também é apoio. Então você pode não falar nada, certo? Mas é um apoio, porque você está ali por mim, você está me apoiando, tá? Porque muitas pessoas acham que apoiar é dizer para a pessoa o que ela tem que fazer num problema. Às vezes você chega em casa... Você passou um dia inteiro no trabalho cheio de problema, por exemplo, a esposa está lá trabalhando, cheio de problema, e ela chega pro marido, nossa, você não sabe, aconteceu, eu tinha a fulana que trabalha comigo, tal. O que o marido faz? O marido acha que ela tá fazendo isso para que ele diga o que ela tem que fazer. Não, ela só quer compartilhar, ela só quer ter alguém que apoie ela para colocar para fora aquilo que ela tá sentindo. E muitas vezes o parceiro ou a parceira não entende e fala, não, você tem que fazer isso, tal. E aí a pessoa não vai fazer, porque não é isso que ela quer. Aí depois a pessoa chega e fala, não adianta falar nada pra você, porque você não vai fazer mesmo. Mas espera aí, eu não quero que você diga pra mim o que eu tenho que fazer. Eu só quero que de repente você me escute, eu só quero compartilhar com você. Eu quero me sentir segura de poder compartilhar isso pra você e eu ter a segurança que você tá me apoiando. Verbalmente, emocionalmente, mas você não precisa me dizer o que eu tenho que fazer, a não ser que eu peça, né? Então, se a pessoa não pedir, não faça, né? Então, você quer que eu diga alguma coisa para você? Você quer que eu dê alguma sugestão? A pessoa pode falar, não, eu só quero compartilhar com você mesmo. Nossa, eu tô bem melhor agora. Nossa, ficar abraçado com você depois de um dia. Nossa, é apoio. E apoio não necessariamente é dizer o que a pessoa tem que fazer. Então tem que tomar muito cuidado, tá bom? Então, resumindo, Everton, como eu sei então que eu tenho intimidade numa determinada área? Se é espiritual, emocional, física ou sexual, não importa. É quando você atinge esses 3 estágios dentro dessa área. Quando você tem conhecimento, você tem segurança e você tem apoio. Quando isso acontece, quando você gera conhecimento, quando você gera segurança, porque é o caminho duplo, né? Eu recebo conhecimento, recebo segurança, recebo apoio. Mas também, para gerar intimidade, eu dou conhecimento da minha parte, eu gero segurança da minha parte e gero apoio da minha parte. Aí sim, quando você atinge esses 3 estágios, você pode dizer, eu tenho intimidade. Tá vendo? Então isso é muito importante para você entender o que é realmente intimidade, tá? Então vamos lá, vamos falar sobre as 6 tipos de intimidade, tá? Eu vou tentar não alongar muito, né? Porque eu sei que às vezes um podcast muito longo fica muito cansativo, tá? Mas eu vou tentar ser mais direto, sucinto e mais prático possível, tá bom? Então agora você já sabe como você atinge a intimidade. Então vamos entender como funciona cada uma
cada um, né, dos 6 tipos de intimidade. Primeiro tipo de intimidade, a intimidade física. Ou seja, tudo que envolve contato físico, beijo, abraço, toques. Então, você tem intimidade física, você realmente sabe o que o seu parceiro ou sua parceira gosta, o que não gosta, né? Então, intimidade física é isso. Não estamos falando de sexo, tá, gente? Isso aí é preliminares, nada. Isso aí a gente vai falar só na 6ª intimidade. Intimidade física é, eu não gosto de andar de mão dadas na rua. Pronto, eu não gosto dessa intimidade comigo. Olha só. Né? Então, isso é um tipo de intimidade. Então, intimidade física, a gente pode colocar aí como toque. Tá bom? Toque, enfim. Eu não gosto que tenha intimidade, por exemplo, tocar na minha orelha. Opa, então eu não quero esse tipo de intimidade comigo, mesmo sendo meu marido. Tá tudo bem, né? Porque você não gosta, você não se sente confortável. Então, esse é o tipo de intimidade. Segundo tipo de intimidade, intimidade emocional. O próprio nome já fala, né? Emoções. Então, o que você gosta, né, das suas emoções, o que você não gosta das suas emoções, é importante ambos saberem. O que te deixa triste, o que te deixa alegre, o que te deixa ansioso, o que te deixa depressivo, né? Então, as emoções, é importante ter esse tipo de intimidade para você poder expressar as suas emoções, para que para que você se sinta bem. Eu tô feliz? Nossa, eu tô feliz, eu quero te abraçar, eu quero te beijar. Eu tô triste, eu preciso chorar, eu preciso gritar, e tá tudo bem, eu tô aqui por você. Isso é ter intimidade emocional. Sem julgamento, sem críticas, apoiando e conhecendo efetivamente. Né? Tudo bem, você tem o direito de estar triste? Ótimo, eu tô aqui por você. Né? Então, vamos ter intimidade. Né? Terceiro tipo de intimidade, intimidade intelectual. Aí a gente fala de inteligência, né? E eu vou dar um exemplo que tinha uma cliente minha no qual ela gostava de geopolítica e o parceiro dela não gostava. Então, eles não tinham intimidade intelectual suficiente para dizer o que gostava e o que não gostava, e até mesmo para entender o que um gostava e o que o outro não gostava, certo? E aí, ela queria mudá-lo. Não, você tem que buscar esse conhecimento porque eu gosto de falar sobre isso. Não, peraí. Você não é obrigado a fazer isso. Então, eu tenho intimidade suficiente, você tem intimidade suficiente comigo para que você possa me dizer que você não gosta, o que você gosta, o que você prefere, o que você não prefere com relação à intelectualidade, à inteligência, né, vamos dizer assim. E é importante, muita gente não se apega a isso. E às vezes o parceiro ou parceiro se acha mais inteligente, superior e acaba menosprezando a outra. E não é bem assim. É porque você não tem intimidade intelectual, então você não sabe como é o seu parceiro, a sua parceira intelectualmente. Faz todo sentido, se você parar para pensar. Tá? O quarto tipo de intimidade. Intimidade financeira. Dinheiro, né? Tem muita gente que não sabe quanto o marido ganha, quanto a esposa ganha, onde gasta o dinheiro, como vão compartilhar, eles não têm essa intimidade. E isso é perigoso no relacionamento, porque quando você não tem intimidade financeira, na alegria e na tristeza, né? Porque na falta de dinheiro também é importante ter intimidade para falar a respeito, para brigar juntos, para crescer junto, para fazer corte juntos. É importante ter intimidade financeira, né? E muita gente não tem, porque se eu falar que eu tô sem dinheiro, nossa, com certeza ela vai largar de mim. Então, olha só, eu não tenho intimidade financeira com a minha parceira. Então, por isso que eu acabo pensando coisas que não deveria pensar, por exemplo. Então, intimidade financeira, vamos falar que é realmente sobre dinheiro, como o nome já fala, tá? Quinto tipo de intimidade, intimidade espiritual. Né? E é muito interessante isso, porque eu já passei por isso. De ter uma fé, a pessoa que estava comigo não tinha outra fé e a gente não tinha intimidade para falar a respeito, para de repente decidir o caminho que nós vamos ter, e aí? Né? E acabamos que ambos abriram mão disso e acabou afetando também o nosso relacionamento. Ter intimidade espiritual falando sobre a nossa fé, falando sobre as nossas crenças. Será que você tem intimidade suficiente para falar sobre isso sem ser julgada, sem ser criticada ou de repente ser rotulada? É importante você ter esse tipo de intimidade. Parece algo que muita gente não fala a respeito, mas precisa ser falado. A intimidade espiritual é muito importante para o casal, tá? E por último, não menos importante, a intimidade sexual, né? Por que ela é diferente da intimidade física? Então, a intimidade física é tudo aquilo que não envolva sexo, certo? Quando começa a envolver sexo, a intimidade sexual é importante você entender. Por quê?
O que você gosta, o que você não gosta, o que você quer que o seu parceiro faça, o que você quer que ele não faça. É muito importante isso, porque senão vai dar problema, vai gerar problema para você. Né? O casal vai entrar em conflito em algum momento. Então é importantíssimo você cuidar da sua intimidade sexual. Então, o que gosta, o que não gosta. E é muito interessante porque muitos casais têm vergonha, têm medo de falar. Né? Porque se eu falar que eu não gosto de sexo oral, com certeza meu marido vai achar um absurdo e vai brigar comigo, então eu faço por obrigação. Não, eu tenho que ter intimidade sexual suficiente para dizer o que eu gosto, o que eu não gosto, porque eu sei que ele me respeita, eu sei que ele compreende, eu sei que ela me respeita, eu sei que ela me compreende, eu sei que eu não vou ser julgado. Aí eu tenho uma fantasia. Aí o homem vai falar para a esposa solta os cachorros, né? Peraí, nunca mais vou ter intimidade sexual nesse ponto. Por quê? Porque eu sei que eu vou ser julgado e criticado, então eu não vou poder me abrir. Então, e para mim, é muito importante a gente ter intimidade nessas 6 áreas, porque se você não tem intimidade... Olha, imagina, você tá com alguém, que sentido tem você estar com alguém e você não tem intimidade com a pessoa? É louco isso, né? Então, peraí, você tá com alguém e você tem medo de ter intimidade, vamos dizer, né, dentro dessas 6 áreas? Então, para mim, alguma coisa tá errada, alguma coisa precisa ser resolvida dentro do relacionamento, tá? Então, o ponto importante... né, para você entender, é que todo casal, você que está me ouvindo, você tem uma intimidade primária. Significa o quê? Que é aquela intimidade que é mais predominante no seu relacionamento. Então a gente está falando de 6 tipos de intimidade. Então, de repente, você não tem uma intimidade tão financeira, mas você tem muita intimidade sexual, muita intimidade emocional, mas você deixa a desejar nas outras intimidades. E tá tudo bem, tá? Porque a gente realmente tende a ter, por afinidades com o parceiro, com a parceira, um tipo de intimidade primária. Mas, todavia, contanto, porém, não significa que você não deva trabalhar as outras intimidades. Tá? Não é isso. Você tem uma intimidade primária, aquela que você tem mais facilidade, ótimo, que é sua, sem problema. Porém, você precisa trabalhar as outras. Então, por exemplo, você tem intimidade física com seu parceiro, mas não tem tanta intimidade emocional. Acontece. Um outro exemplo, você tem intimidade espiritual com seu parceiro ou sua parceira, porém, vocês não têm intimidade financeira. Então pode acontecer. Então a intimidade primária, ela é predominante. Você vai sentir, e se você refletir a respeito, você vai ver que você tem uma intimidade que é muito mais fácil dentro do seu relacionamento com o seu parceiro ou sua parceira. Mas não significa que você não deva trabalhar as outras. O que a gente chama as outras, né, que nós vamos chamar? Nós chamamos de secundárias, que são intimidades que você não está à frente, mas são tão importantes quanto a primária, tá? Então, você pode perguntar, Everton, significa então, para eu considerar que eu tenho intimidade no meu relacionamento, eu preciso ter intimidade em todas as áreas? Minha resposta é sim. Infelizmente, sim. Por quê? Né? Porque senão sempre vai faltar alguma coisa que o casal vai estar em atrito, porque é uma área que ele não consegue ter intimidade suficiente para lidar com as coisas boas e as coisas ruins. Tá? Então é muito importante ter intimidade. Lógico que se a gente for colocar em números, né, vamos colocar em porcentagem. Então você tem a intimidade primária, por exemplo, que você tem 100% de intimidade. Você fala o que você quer, pensa, e vocês estão bem alinhados. Só que nas outras, você não está tão bem assim. Então é importante que pelo menos nas outras 5, por exemplo, você tenha pelo menos 70% de alinhamento em cada uma delas. Vamos colocar em números, tá? Isso é muito importante. Por quê? Porque 70%, nunca a gente consegue 100%, mas é um número legal. 70% a gente pode considerar que tá ótimo, né? Ou seja, tá muito próximo do 100%. Então, é uma intimidade muito bacana. Então, quando você atinge pelo menos 70% nos 6 tipos de intimidades, nós, especialistas da saúde e bem-estar do casal, nós chamamos isso de intimidade, entre aspas,
perfeita. Por que eu coloco entre aspas perfeita? Porque é a intimidade que é perfeita para você. É muito importante isso. O perfeito não é ter defeitos, não é não ter falhas. Não! O que é perfeito para você, para o seu parceiro, que vocês se sentem bem, né? Então, quando você atinge pelo menos 70% nos 6 tipos de intimidade, é o que a gente chama de intimidade perfeita, certo? Que aí a gente forma um ciclo ali, e aí é a intimidade que você e o seu parceiro se sentem bem. E tá tudo bem, tá ótimo. Aí fechou o ciclo das 6 intimidades. Então, resumindo, Everton, fazer xixi com a porta aberta ter intimidade? Pra mim, não. Se de repente pra você é ótimo, respeito a sua opinião. Pra mim, não, e eu expliquei o porquê pra mim não faz sentido. Pra mim, pros especialistas da saúde e bem-estar do casal que a gente forma, pros meus clientes, pros meus alunos, eu explico. Existem 6 tipos de intimidade, são as principais. Intimidade física, emocional, intelectual, financeira, espiritual e sexual. Quer ter uma intimidade perfeita, entre aspas, onde realmente fala, não, tá muito bem alinhado e os problemas são muito mais, são resolvidos com mais facilidade, a gente consegue estar mais unidos, a gente consegue estar mais engajado. Quer conquistar isso? Então você precisa ter pelo menos 70% de intimidade nessas 6 áreas. Quando você atingir isso, 70% no mínimo, né? Eu colocando em números para ficar mais visível para vocês, você consegue atingir o que a gente chama de intimidade perfeita e pode ter certeza que seus problemas vão reduzir pelo menos 80%. Garanto para você, porque vocês têm maior segurança um com o outro, maior intimidade, maior conhecimento e maior apoio. Pode ter certeza que a grande maioria dos problemas vão ser reduzidos por conta dessas 6 áreas. Ok? E aí, gostaram do podcast de hoje? Né? Hoje nós falamos sobre intimidade. Né? Então, nós falamos sobre os 6 tipos de intimidades que é para você realmente fazer a diferença dentro do seu relacionamento, ok? E se você gostou do nosso podcast, assine o nosso podcast da plataforma que você está ouvindo, curta o nosso podcast e compartilhe o nosso podcast também. Compartilhe aí com as pessoas que estão na sua audiência, se você tem um pessoal que segue você, sua família. É importante a gente transmitir esse conhecimento. Lógico, se esse conhecimento agregou para vocês, fez a diferença também, tá? E não se esqueçam de acessar o nosso seguir o nosso clube no Clubhouse, que a gente tem muitas salas legais lá. E também siga, entre no nosso canal no Telegram, coloca lá Relacionamento Fora da Caixa. No Clubhouse você vai encontrar no Relacionamento Perfeito. Você vai ver que vai encontrar o nosso clube lá. Vai ser bem simples, ok? Bom, espero que vocês realmente tenham gostado do podcast de hoje. Eu fico por aqui e a gente se vê no próximo podcast que nós vamos falar sobre comunicação. Vai estar imperdível. Obrigado, pessoal, e até mais. Você ouviu o podcast Relacionamento Fora da Caixa, para casais que pensam fora da caixa. Um podcast presente em mais de 24 países. Não deixe de assinar ou seguir nas principais plataformas.